À medida que a nossa vida acontece, nós nos debatemos com muitas realidades, sobretudo aquelas das dúvidas e das preocupações. E todos nós sabemos que tem situações que basta uma pequena situação e todas as nossas certezas muitas vezes são colocadas em xeque. É uma crise política, uma doença na família, uma perda de alguém quando a morte nos visita, uma situação de trabalho, de desemprego. Tudo isso pode deixar com que o nosso espírito, compreendido enquanto a nossa parte inteligente e de compreensão, ela se debande e começa a se debater. E é interessante porque o que nós fazemos todo o tempo é procurar certezas, pontos firmes, para podermos conduzir a nossa vida. E à medida que procuramos esses pontos firmes, nós percebemos que eles aparecem, e repito o que acabei de dizer, mas em qualquer pequeno desvio pode colocar tudo em xeque e a nossa vida passa a se tornar cheia de dúvidas e de preocupações. Então surge a pergunta: ora, onde podemos encontrar um ponto fixo para a nossa vida? E para nós cristãos, o ponto fixo existe. O fato de que Jesus ressuscitou e está presente em todas as situações da nossa existência, sejam aquelas boas, sejam aquelas que para nós não são tanto boas assim. Porque tudo aquilo que nós vivemos à luz do ressuscitado tem um sentido profundo e nos leva em direção a sempre algo maior. Se nós não temos esta compreensão de que a nossa vida só tem sentido à luz de Cristo, correremos o risco de vivermos dentro desta tendência de dúvidas e preocupações. E nós não somos chamados a viver isso. O problema é que na nossa vida espiritual, com muita facilidade, nós esquecemos da presença de Jesus. Nós esquecemos da presença do ressuscitado. Os discípulos viveram esta situação. Imagina que eles estavam com Cristo, viram sinais, prodígios, uma série de coisas, de repente Jesus morre. E eles então, o que vai acontecer com a gente? Ficam preocupados. Esses discípulos aqui já tinham visto Jesus ressuscitado, partindo o pão, mas ainda assim não estavam muito, talvez, convencidos do que tinha acontecido, tinham o coração cheio de dúvidas e preocupações. E na nossa vida cotidiana, que é sempre, atenção ao que eu vou dizer, sempre determinada pela nossa vida espiritual, nós também corremos o risco de viver assim. E aquilo que Jesus nos propõe hoje é a paz que Ele nos comunica, ou seja, fique em paz, eu estou aqui. Fica em paz, não tenho por que ter dúvidas e preocupações. Ele se coloca dentro da nossa vida de uma maneira inédita, viva, e sempre dá uma luz grande para aquilo que nós vivemos. E a partir disso, então, como cristãos, podemos saber que iluminados, somos chamados também a iluminar. E aqui entra a segunda parte. Nós vivemos num mundo cheio de preocupações e de dúvidas. Um mundo que dá tanta informação para a gente que nós muitas vezes nos vemos perdidos, não sabemos para onde girar, não sabemos o que fazer, e de alguma forma aquilo nos angustia, nos deixa um pouco sem direção. Mas um cristão que ilumina, porque sabe-se iluminado por Jesus, oferece a este mundo uma certeza clara: Jesus ressuscitou. A minha vida, a vida de qualquer homem, todo e qualquer acontecimento, ele tem um sentido em Cristo. E é a partir deste sentido que nós podemos dar passos certos e corretos dentro da nossa existência. Portanto, o cristão ele não se assusta, ele procura, numa dinâmica nova, compreender o que acontece à luz da ressurreição. E sabe que, de maneira responsável, é chamado a portar esta luz aos irmãos. E é exatamente isso que Jesus Cristo vai nos dizer aqui no final do Evangelho. Ou seja, era necessário, como está escrito, que o Cristo sofresse, que o Cristo ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, mas que no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E vai dizer ao final: vós sereis testemunhas de tudo isso.
E nós somos essas testemunhas. Nós vivemos a Páscoa para comunicar esta grandeza, para comunicar esta luz nova, para dizer aos irmãos: calma, aquilo que te está preocupando tem uma resposta, mas essa resposta um cristão saberá dar, somente se compreende toda a existência a partir da luz de Cristo, e saberá dar a partir do momento que está convencido de que esta luz habita também em nós, que não fomos nós que criamos, mas temos a responsabilidade de comunicá-la a todos os nossos irmãos. Por último, a nossa paróquia, que dentro de um mês e alguns dias comemorará 70 anos, faço votos de que sejamos isto. Dentro deste espaço geográfico pequeníssimo, somos convidados a ser pessoas que iluminam, que sejam capazes de comunicar uma certeza profunda, o fato de Jesus ressuscitado. Vir à igreja não é simplesmente um ato social, mas é uma proclamação de fé. Viver em comunidade não é um simples fato sociológico, pelo contrário, é um fato que nos faz perceber a presença de Cristo, porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Jesus Cristo está aqui e nos comunica sempre a sua graça. E nós, como comunidade, somos chamados a comunicar também esta graça. Uma paróquia que completa 70 anos de idade, bom, em termos de catolicismo, não é nada, dado que o catolicismo tem 2000 anos e tem igreja por aí que tem 1700, enfim. Mas no nosso pequenino espaço temporal, nós somos chamados a ser a plenitude da luz do Senhor. Que Maria Santíssima nos ajude e que possamos, com grande consciência e alegria, levar a todos o fato de que Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Que assim seja. Amém.